Paper Pneumopato, a literatura patológica que impacta sua clínica. Olá pessoal, hoje nós vamos discutir esse artigo publicado recentemente, esse mês, na Archives Pathology Labs Medicine, sobre fibrose centrolobular ou bronquilocêntrica em pH fibrótica no PIO e em doenças relacionadas a colagenoses. Esse é um artigo de revisão escrito pelo André Kurgel, lá de Vancouver. É um patologista pulmonar que estuda muito pH fibrótica, tem vários trabalhos publicados nesse tema, e ele fez esse artigo de revisão que a gente vai discutir hoje. Vocês podem ler ele depois com mais cuidado, com mais critério. É um artigo free, vocês podem abaixar lá no PubMed, né? Então, uma das primeiras coisas que o artigo coloca é que a fibrose centrolobular, peribronquiolar ou bronquilocêntrica, ela pode ser relacionada a diversas doenças ou diversas etiologias das doenças pulmonares intersticiais. Então, a principal delas é a pH fibrótica, né, ou pH crônica fibrótica, que aqui ele coloca os nomes, né, que a gente tem na literatura, que é fibrose intersticial centrada na via aérea, ou fibrose intersticial bronquilocêntrica. Outras etiologias são as colagenoses, o próprio PIO, ou fibrose pulmonar idiopática, microaspiração, reação a drogas, remodelamento de pequenas vias aéreas, como por exemplo no DPOC, e até mesmo a asma, tá? Então são todas causas que podem levar a algum grau de fibrose centrada na via aérea ou uma fibrose bronquilocêntrica. Uma segunda tabela que ele já mostra quais os fatores histológicos que favorecem a pH fibrótica mais do que o PIO. Então ele cita aqui 5, 6 fatores que são os fatores que a gente deve procurar na lâmina e o pneumologista deve procurar no laudo para aumentar o seu grau de confiança em sendo uma pH fibrótica, tá? Então, o primeiro deles é a fibrose centrolobular, claro, né? Então, você tem que ter um remodelamento peribronquiolar, uma fibrose centrada na via aérea. Você tem que ter focos fibroblásticos também centrados na via aérea, que a gente chama de focos fibroblásticos centrados nas vias aéreas. Granulomas, células gigantes podem ter, tá? Aqui na nossa experiência a gente tem muito mais células gigantes do que granuloma. Pode ter algum grau de fibrose aí subpleural, tá? Muito provavelmente relacionado aí ao último item, que é a ponte fibrótica, que liga o eixo broncovascular até a região pleural ou a região septal interlobular, né? Então, você pode ter algum grau aí de fibrose, né, de acometimento subpleural, e isso não faz o caso ser uma PIO, tá? E por fim, a metaplasia peribronquiolar ou bronquiolização, que é bastante comum e é um fator importante no diagnóstico das pHs fibróticas. Bom, então aqui as imagens do artigo, ele mostra aqui primeiro essa lâmina histológica, mostrando aqui o acometimento fibrótico importante, né, remodelando aqui o eixo broncovascular e com extensões aí para a região subpleural, certo? Então uma lâmina bastante típica aí dessa fibrose centrolobular. E o que eu quero chamar bastante atenção aqui nesse artigo é que você vai ver áreas muito acometidas entremeadas com áreas de aspecto mais habitual, tá? Então isso é um fator também visto no PIO,
mas não é um fator único do PIL. Então, eu recebo muitas revisões, né, que realmente tem áreas normais e áreas acometidas, mas isso não é um critério exclusivo para PIL. Então, aqui é uma prova já publicada agora em dezembro, né, uma imagem que mostra de fato um remodelamento centrado na via aérea com extensão subpleural, que tem áreas normais e que não é PIL, tá? Então isso é bastante comum e é um critério importante. Então pode ter áreas que a gente chama de PET, ou áreas irregulares de fibrose, e isso não faz o diagnóstico ser PIL puramente só por isso, tá bom? Outra imagem que ele mostra aqui são células gigantes ou granulomas, que também podem acontecer. Aqui na nossa experiência a gente tem pouco granuloma, a gente tem mais eventuais células gigantes, mas a gente tem caso também com granuloma, e isso favorece então ser uma PH do que ser um PIL, tá? Então granuloma favorece PH fibrótica. E aqui um estudo que ele realizou no passado e que ele cita no artigo são a presença aí de granulomas favorecendo ou não o diagnóstico de pH. Então percebam que quando tem granuloma, né, as bolinhas aqui, yes, tem granuloma, yes, então muito mais para um diagnóstico confidente de pH. Aqui tenho certeza que é pH e aqui não é pH. Então percebam que quando não tem granuloma, né, eles estão muito mais para não confidentes, tá? Então isso é bastante típico da pH. Então tem que ter, se tiver granuloma, não que tem que ter, mas se tiver granuloma ou célula gigante, favorece a pH, ok, gente? Aqui um outro aspecto que ele ressalta no artigo, que é muito importante nas pHs, que é a bronquiolização. Então aqui ele teve uma imagem muito bonita, que ele pegou um bronquíolo, né, chegando aqui bem distalmente, e aí os septos em volta desse bronquíolos todos atapetados, né, com essa metaplasia brônquica ou bronquiolar nos alvéolos. Então isso é um fator muito importante encontrado aí nas pHs fibróticas, tá? Aqui nessa outra imagem ele destaca que as bronquiolizações elas saem, né, do eixo broncovascular e podem ir até a região subpleural, tá vendo? E às vezes até dá a impressão, né, o eixo broncovascular, e ela até se concentra mais subpleural, tá vendo? Que o eixo broncovascular, ó, e elas vão se estendendo aí de forma bastante abrangente no septo alveolar em volta do bronquíolo e até podendo chegar à região subpleural. E isso, de fato, favorece pH e desfavorece PIL, tá? Aqui um detalhe, maior aumento, né? Percebam de fato que existe uma bronquiolização importante, né? Chegando até o septo interlobular, né? Essa bronquiolização. E aqui em maior aumento ainda a gente vê o detalhe que são células cuboidais a colunares altas, atapetando os septos alveolares, né? São células normalmente ciliadas, presentes aqui em volta ao eixo broncovascular. Então isso é a bronquiolização ou metaplasia peribronquiolar, tá? Bastante típica da pH fibrótica. E aí um estudo também feito anteriormente pelo autor do artigo, mostrando aqui o grau de confiabilidade do diagnóstico frente à fração de bronquíolos com metaplasia peribronquiolar ou bronquiolização. Então percebam que quanto mais confidente o diagnóstico, mais bronquíolos acometidos por metaplasia peribronquiolar ou bronquiolização tem, tá? Então, quanto mais bronquiolização, mais confidente a gente fica no diagnóstico de pH crônica. Aqui ele também fez um outro cálculo, né? Um focus de bronquiolização por centímetro quadrado. Então, quanto mais extensa tem a área de acometimento pela bronquiolização, mais confidente é o diagnóstico, tá? Então,
de fato mostrando que a bronquiolização é um importante componente da pH fibrótica e deve ser sempre observado e relatado aí nas biópsias, para a gente ter uma discussão mais forte em favor da pH fibrótica quando for o caso. Tá? Nesse estudo também ele mostra aí os focos fibroblásticos, então percebam que eles são presentes, né, na pH, mas percebam que poucos. Então quando a gente tem de 2, 3, né, 4 focos, a gente está ali pensando que ainda possa ser uma pH. Mas quando a gente tem mais que 6, aí já começa a favorecer uma PIL, né, porque a PIL tem muito mais focos fibroblásticos, tá? Lembrando que a pH, o foco fibroblástico, normalmente ele é muito mais centrado na via aérea, tá? Eu já vi alguns subpleurais, mas a grande maioria é centrado na via aérea. Já o PIL é o contrário, são todos subpleurais e raramente a gente encontra centrado na via aérea, tá? Aqui também a quantidade, né, de fibrose subpleural mostrada aqui pelo artigo. A gente percebe que a fibrose subpleural com menos, né, ou PETs, vamos dizer assim, ou regiões menores de quantidade, eles aumentam a confiança do diagnóstico. Mas se é uma fibrose subpleural que acomete muitas áreas, né, ou muitas regiões, já diminui a confidência do diagnóstico de pH e favorece PIL, tá? Então isso é bastante importante no diagnóstico de pH crônica, tá, ok? Bom, aqui é uma imagem mostrando exatamente isso. Percebam que a gente tem bastante fibrose, bastante não, mas a gente tem alguma fibrose subpleural, né? Mas a gente vê também que tem um delicado remodelamento peribronquiolar com finas extensões para a região subpleural, tá? Então isso é uma característica que favorece pH, né? Então percebam, a gente tem aqui fibrose subpleural, tem regiões pouco acometidas, né, de aspecto mais habitual, formando aquele famoso PET, ou irregularidade da fibrose, e não é PIL, tá? Então o PIL tem que ter realmente a constelação de características relatadas no documento da TSRS e da Sociedade FASH, né? E aqui a gente não vê todos esses critérios. Então, a gente vê o quê? Um remodelamento peribronquiolar sutil com pontes fibróticas finas até a região subpleural. E esse aqui é um caso de pH crônica típica, tá? Então, isso é um caso bem interessante. E a gente via, né, o autor viu aqui, no maior aumento, quando a gente olha aquele remodelamento peribronquiolar e a sua extensão subpleural, a gente vê células gigantes no interstício com fendas de colesterol, tá? Aqui é uma bem bonita, tá vendo? Tá? Então isso favorece muito uma pH fibrótica ao invés de um PIL, ok? Aqui já é um caso de dúvida, né, que a gente não consegue muito bem caracterizar se é um PIL ou uma pH, principalmente porque a gente tem uma quantidade maior aqui de fibrose subpleural e também tem uma fibrose peribronquiolar, tá? Então esse é um caso em que acaba gerando dúvida, né, entre pH e PIL, tá? Porque realmente a fibrose já é um pouco maior, né, tanto subpleural como a extensão, né? Então, na verdade, pensa-se que talvez esse septo interlobular se espessou, né? E aí essa fibrose peribronquiolar era menor do que o acometimento subpleural ou do septo interlobular. Então, assim, a gente suspeita que possa ser um PIL, mas também suspeita que possa ser uma pH. Então, é um caso que acaba gerando dúvida e é isso que ele coloca no artigo, tá? E aqui, finalmente, a gente observa uma outra biópsia em que ele discute o diagnóstico diferencial entre
pH fibrótica e doenças do colágeno, principalmente a IPF, que é a fibrose pulmonar relacionada com fatores autoimunes, né, ou também conhecida como PICAI no Brasil, pneumonia intersticial com fatores autoimunes, que pode predizer uma colagenose. Né? Então percebam que nessa biópsia a gente tem um acometimento peribronquiolar fibrótico importante, com nenhum acometimento subpleural fibrótico. Né? Então isso aqui pode ser uma pH, mas também pode ser uma colagenose. Tá? As colagenoses também podem acometer esse padrão. É incomum, mas pode ocorrer. O padrão mais comum das colagenoses é a PINE, que é o espessamento septal difuso, pode ser regular ou irregular, mas também eventualmente pode ter esse padrão peribronquiolar, já que os autoanticorpos podem preferir aí se depositarem ou atacarem a região centroacinar ou centrolobular do pulmão. Tá? Então isso é um caso que a gente pode dar como padrão histomorfológico de pneumonia intersticial bronquilocêntrica ou centrada nas vias aéreas, mas não necessariamente o diagnóstico clínico vai ser pH fibrótica, vai depender do contexto clínico radiológico. Né? Então, se tiver autoanticorpos, se tiver algum outro fator, pode favorecer uma PICAI, mas se tiver história de exposição, pode favorecer, por exemplo, uma pH, ok? Então, qual que é o impacto na sua clínica desse paper? Então, um dos principais impactos são as características morfológicas, podem favorecer pH ou PIL, então isso pode ser identificado na lâmina ou no laudo que você está lendo, e você pode então favorecer aí uma pH fibrótica do seu paciente, quando a gente consegue visualizar ou consegue transparecer esses fatores. Tá? Outro impacto é a necessidade da discussão multidisciplinar, que é o método mais acurado para obter o diagnóstico desses pacientes. Então, caso você não tenha uma equipe multidisciplinar, é importante manter o diálogo ou uma conversa com o seu patologista, com o seu radiologista e até mesmo com outros pneumologistas, né, para você poder criar um ambiente aí multidisciplinar símile, né? Se você não conseguir se reunir presencialmente com patologista, radiologista e outros pneumologistas ao mesmo tempo, mas pelo menos discutir os achados para que você possa ter uma acurácia diagnóstica melhor, maior e uma melhor eficiência do tratamento. Tá? Então, esse paper é um paper de revisão que mostra as características histológicas que a gente deve levar em conta na discussão multidisciplinar. E isso é bastante interessante para que a gente possa fomentar a discussão e, no final das contas, conseguir um diagnóstico mais acurado dos nossos pacientes. E esse foi o paper Pneumopato de hoje. Siga nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook para obter muito mais vídeos como este. Muito obrigado!